Um dos maiores fofoqueiros do Brasil, ele, Léo Dias, recebeu nada menos do que 9,9 milhões do Master e 2 milhões de empresa que teve aportes do banco. Segundo Léo Dias, foi um contrato de publicidade. Eu adoro isso, sabe? Não é pouco não, viu? Bacana. Isso aqui é só pra mostrar, né, como é que as coisas funcionam. E foi curioso porque, diante desse vazamento ontem, ficou aquela turminha da direita, tem até um pilantra aí, né, que... Não vale nem falar o nome do canal, nem nada. Aí foi a galera falando que quem tava no bolso do Banco Master era eu. Aí eu fiquei só olhando, eu falei, rapaz, esse porra é muito cara de pau. Quero ver se vai aparecer alguém pra pedir desculpa das acusações que são feitas. Isso daqui é aula, essa postagem como um todo. Essa aqui é uma das postagens que mais dá pra você pegar a situação e ampliar, e gerar um debate em torno de outras coisas para além do dinheiro. Como você vê ali a manchete, né? O Banco Master pagou 27 milhões ao Metrópolis, que fez débito imediato a empresas da família de Luiz Estevão. Vejam só. Desde o início da confusão, a gente viu o Paquito indo pra cima dos jornalistas da esquerda, tentando colocar os jornalistas de esquerda no bolso. Esse foi o início da confusão. Aí teve o caso do Escostegui, dos 2 milhões. Você tá vendo agora o Léo Dias. E aqui você tá vendo uma grande empresa do consórcio. Primeiro ponto aqui. Gente, se o Paquito, né, pagou 27 milhões ao Metrópolis, e como diz o Estadão, né? Ex-senador afirma que pagamentos dizem respeito a patrocínio de transmissão da Série D do Brasileirão de 2025. Olha só, né? Como o Paquito ainda é um fomentador do esporte nacional. Esse Paquito é maravilhoso. A grande pergunta aqui que vocês deveriam se fazer, não é nem pergunta, é vocês terem um entendimento. Eu sempre repito e gosto de falar, os principais financiadores da imprensa brasileira são os bancos. Os bancos. Por quê? Porque quem paga, né, não só anúncio, e tem outras coisas também, né? Tipo isso, né? Patrocina a transmissão da Série D. Quando você entra, gente, nos jornais, inclusive no Estadão, se você for olhar quem são os principais anunciantes, vocês vão observar que todos têm relação com o mercado financeiro. Esse é a primeira lição desse pequeno tweet. O Estadão está denunciando uma prática que é recorrente no mercado. Da mesma forma que o Metrópolis pode ter uma linha editorial e que talvez, né, o Metrópolis possa pensar, poxa, a gente tem um patrocinador tão bom, não vamos falar tão mal dele assim. O Estadão também tem os seus malvados favoritos. Principalmente quando você vai lá na coluna de economia do Estadão e você vê a quantidade de matérias que são patrocinadas. Quando você abre o site da Folha de São Paulo e você vai na coluna de política, aí você abre essa notícia, aí no meio tem tipo de parte de mais ler tudo mais e tem umas sugeridas que são anunciantes. Vá lá olhar também. Outro ponto aqui curioso. Existe uma guerra no Brasil, tanto no setor financeiro, quando o Paquito faz aquela denúncia que é um negócio meio fechado, é um monopólio e ele meio que bagunça o jogo, ele não tá todo errado. As operações que ele faz, outros também fazem bem similares, né? Ele não inventou a roda, ele só fazia de um jeito diferente, né? Ele era um pouco mais arriscado. E o problema é que ele não era aceito no clubinho. Não vai achando que essa turma é gente boa. Isso também se aplica à imprensa. Os jornais tradicionais do Brasil ainda são a Globo, a Folha e o Estadão. São os 3 grandes jornais do Brasil, com anos e anos aí, né, de existência. O Estadão ajudou, inclusive, a derrubar o Império. Eles estão aí. A Veja tem um pouco mais de tempo, já disse há umas boas décadas, né? Nos anos 70 já tinha a revista Veja, talvez até começou nos anos 60, não sei, mas nos anos 70 eu garanto que já existia. Então, o Metrópolis é um veículo que surge mais recentemente e o dono é meio que uma figura, né, que não é muito benquista. Assim como o Paquito, assim como, por exemplo, o André Esteves, o Dedé. O Dedé nunca vai ser bem-vindo no verdadeiro grupo de quem manda no Brasil. O Dedé, gente, por mais dinheiro que tenha, por mais inteligente que seja, por mais acesso que ele tenha a figuras de relevância, sabe, do Supremo, o Dedé é um tijucano. Pode parecer bobagem pra você, porque você fala que o cara é bilionário, mas ele é um tijucano. Isso na visão da nobreza brasileira, sabe, de gente aí que o pai era embaixador, diplomata e também banqueiro. Tô falando da família Moreira Salles, o cara fala, tu é tijucano, mano, tu fala um inglês cheio de sotaque. A gente fala 3, 4 idiomas, e é um negócio diferente. Você lê com aquelas famílias quatrocenárias do Brasil. Quando você aplica isso também à imprensa, é a mesma coisa. Quem é o Luiz Estevão na fila do pão? E a internet, a rede social, é um problema pro jornalismo, tanto que, dentro do pele das fake news, eles tentaram passar aquela lei da Globo para uma parte do dinheiro, né, da internet, de AdSense do Google e tudo mais, e para o jornalismo profissional. E a prova que o que eu tô te falando é real, olha como é que eles relatam o Luiz Estevão. O Luiz Estevão já cumpriu a pena dele. Por que não coloca uma foto do Luiz Estevão recente, de terno e gravata, como empresário, dono, né, de um império de mídia de notícias? Acho que o Metrópolis hoje está entre os maiores em número de cliques. Não é um site qualquer, não é um site desprezível. E que tem jornalistas do consórcio. Mas olha a foto que é escolhida. Do Estevão, saindo da cadeia, assim como o Paquito. Igualzinho, olha, são iguais. É um simples tweet que você vai
coletando várias informações, sabe? As guerras entre o consórcio, as práticas que existem entre o mundo financeiro e o mundo da imprensa, tá aí. Tudo numa coisa só. Este é o Brasil, desnudado. Família Mesquita, mesmo dono do Estadão, eles deram um golpe na República. Imagina lá, em 1870, mais ou menos, né? Criação do Estadão. Ela estava estudando na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, doutores, onde suas famílias eram compostas de pessoas que tinham títulos, viscondes, condessas, duques. Quem é teu avô, sabe? Tu lembra do teu avô? Às vezes teu avô não te deixou nada. Essa gente aí herdou, foi muita terra, muito dinheiro, muito poder. Mas vamos continuar que tem mais coisas, né? Isso aqui é só pincelada, vale a pena a gente trazer essas discussões. Paquito bancou modelos com jatinhos e hotéis de luxo para cortejar elite política. Isso a gente já sabia. Agora até rolou um vídeo aí, né, das festas, das estripulias. Especialistas afirmam que a oferta de companhia feminina equivale à propina. Para. Defesa do ex-banqueiro não quis se manifestar. Locais que receberam convidadas diz que não falam sobre clientes. É o brinco, né? Um salve pros casados, puladores de cerca. Essa daqui, obviamente, para mim é muito pior. Pagamentos do Master. Autoridades aumentaram 27 vezes, enquanto Paquito buscava ampliar a influência política. Documentos da Receita mostram um salto de repasses a ex-presidente, ex-ministros e dirigentes partidários entre 2023 e 2025. E vamos falar desses números. Tabela. Lembrei de uma coisa, eu tenho que bater o print novo. A letra tá menor. Quando eu for fora do padrão. Eu esqueci de fazer isso na hora. Tenho que lembrar. Para ir pro Atlas padronizado. Banco Master declarou ao menos, pode ser mais, 65 milhões em pagamentos de serviços de ex-presidente, ex-ministros e dirigentes partidários, apontam documentos da Receita. A matéria saiu, depois ela foi atualizada e os valores aumentaram um tiquinho. Vamos dar uma olhada na linda tabela. Esses foram os números aí que o Estadão, ou desculpa, o Globo forneceu. Liderando a lista de milhões, Henrique Meirelles, um dos cotados para ser ministro da Fazenda do governo Romeu Zema. O Zema aponta o Meirelles como uma de suas referências econômicas ao lado de Armínio Fraga. Parabéns, Partido Novo. Segundo lugar, Guido Mantega. Que coisa, né? E olha que curiosidade, os dois nomes que mais foram beneficiados são duas pessoas ligadas ao mundo financeiro. Que coisa, né? Em terceiro lugar, o Michel Temer, um ex-presidente da República, né? 10 milhões de reais. Eita. Aí em quarto começa a ficar, né, aquela coisa, né? Você fala, e aí agora? Ronaldo Bento. E é Ronaldo Bento? Ex-ministro do governo Bolsonaro. E aí? E aí, agora? Joga pedra aí, todo mundo vai? Complicado, né? Isso é aquela visão. Não é porque fez parte do governo, que teve cargo, que teve isso, que teve aquilo outro. Você pode sair botando a mão no fogo. Não boto a mão no fogo não, mas eu pelo menos me sinto mais confortável para defender as pessoas que já compuseram a ala mais ideológica do governo. Aí vem em quinto lugar Lewandowski, 5 milhões e 930, quase 6 milhões. Em sexto, ACM Neto, 5,4. Até achei estranho, porque o que saiu na Folha de São Paulo tinha sido o que 3,6, né? O serviço de advocacia. Então tem mais uma gordurinha, 1 milhão e 800 aí de outra coisa. Agora ninguém comentou. Em sétimo lugar, Fábio Van Garten. Van Garten se pronunciou sobre isso. E oitavo, Antônio Rueda. Aqui foi levantado nas últimas horas. Não significa que só tem isso. Isso aqui é o pelo menos. Sobre a situação, o Fábio Van Garten colocou ali, falou com a Folha de São Paulo. Van Garten afirmou a Folha que foi apresentada a Vorcaro no primeiro semestre de 2025 por meio dos advogados do ex-banqueiro dele, passou a integrar a equipe de defesa, da qual faz parte até o momento. O contrato tem cláusula de confidencialidade e, por isso, não foi tornado público. Aí ele fala assim, ó, foi apresentado o Daniel no primeiro semestre de 2025, por meio de advogados dele, passando a integrar a equipe de defesa, tá? Ele repete, né? Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que não exerço qualquer cargo público há mais de 5 anos. Aí um perfil chamado Palles fala, Fábio, você pode ao menos dizer porque ele pagou serviços advocatícios para sua empresa de comunicação? Não faz muito sentido, né? Sendo um sujeito honesto, que nem você é, espero que esclareça isso. Ele diz, está escrito serviços advocatícios. Quem disse isso? Me juntei ao time da defesa, contribuindo com a defesa de mídia e imprensa. Defesa de crises, fazendo notas, respostas, articulando entrevistas, conversas on e off, relatórios diários de notícia e tendências, entre outras atribuições e atividades. Vocês não sabem que esse tipo de serviço existe? Tá aí, ó. Vocês podem fazer o julgamento moral de vocês. E aí, se tivesse empresa, vocês iam entrar em campo, fazer isso e tudo mais. Mas muita gente aí que trabalha na comunicação, muitos partidos políticos, muitos grupos políticos, tem figuras como essa. Falar para vocês lá atrás que quando saíram diversas notas favoráveis ao bolsonarismo muitas vezes, e tá sempre, sei lá, Bolsonaro, sei lá, foi entrevistado pela Mônica Bergamo.
Muitas dessas vezes, né, era o próprio Vanguard que fazia essa intermediação. Eduardo na capa da Veja, foi o Vanguard que fez essa intermediação. O serviço ofertado por Fábio Vanguard a vida toda é exatamente esse, né? Um meio de campo com a imprensa. E aí, não é só você articular entrevistas e tudo mais, mas como ele mesmo diz, ó, fazer notas, né? Plantar notas, respostas, conversas on-off e tudo mais. E tá aí. Caso do Banco Master, né? Um monte de gente. Aí tem mais, no dia de ontem também. Gente. Aí tem mais, no dia de ontem também. Master bancou viagem, diretor-geral da PF para Londres. Olha só, rapaz. Bancou a viagem lá, ó, cachaçinha ainda. Quando chegou lá, teve cachaçinha. A corporação disse que os organizadores pagaram pousada, alimentação e locomoção, né? Do diretor-geral da PFL, da Polícia Federal do Lula. Que maravilhoso. Subindo o sarrafo um pouquinho mais, Gilmar Mendes viajou para Brasília em avião de empresa do Paquito na volta da posse do irmão no Mato Grosso. Não tem nada demais isso aqui, né? Qual o problema de viajar de avião? Qual o problema? O problema tem o Dom Pedro III, viu? A Malu Gaspar que resolveu criar. Mas calma, ainda tá longe da gente falar disso, da falta de compensação, segundo a Malu. A imprensa fez a festa ontem, viu? Eita, rapaz, já vai ter a foto da família imperial. Master pagou 80 milhões ao escritório de esposa de Dom Pedro III, apontam dados da Receita. E essa? Nota boa, né? Vocês estavam já tá dormindo, já é meia-noite, né? Escritório da mulher de Dom Pedro III recebeu 10 vezes mais que outras bancas de advogados para defender o Master. Vocês já viram o salário do Neymar e o salário do jogador do Bahia? O salário do Neymar é mais 2 vezes maior do que o jogador do Bahia. Você vai comparar? Não dá, né, gente? A gente tem aqui o Ronaldinho da advocacia. O Ronaldinho, a maior advogada do país. É justo pagar 10 vezes mais para a maior advogada do país? Eu acho que é, porque eu sou um democrata.